きょんくんがしゃべる E ó galera, começa agora mais uma edição do Kyokuga Shaberu. Eu sou o Vlad Júnior, o Júnior Kion, e na edição de hoje teremos mais uma edição temática. Inclusive já peço desculpas aí pelo atraso que vai sair essa edição, mas é porque eu demorei muito para preparar as coisas dessa edição. Então espero que vocês curtam o que vai ser comentado hoje. Hoje o tema vai ser mangás, mais especificamente mangás nacionais, mas eu também vou pegar uma pitadinha de mangá internacional. Vou juntar essa ideia do público internacional, do gosto internacional do público, com os mangás nacionais. Então o que a gente vai fazer hoje? Hoje vou falar de 5 mangás mais populares e os 5 mais bem avaliados. Eu coloquei duplo aqui, mas isso vai ser 2 listas de 5 mangás internacionalmente. Então eu vou usar como base alguns sites internacionais que colocam nota, popularidade e tal. Um deles você já conhece bastante, que eu já falei aqui algumas vezes. O outro acho que é a primeira vez que eu vou falar aqui hoje. Mas mangás que eu vou basear, que são mais bem avaliados, mais populares internacionalmente, mas que foram lançados aqui no Brasil esse ano. Então tem alguns critérios, né, que eu levei em consideração para montar essa lista. Vou baixar aqui um pouquinho a música, acho que tá um pouquinho alta. Então só um minuto. Pronto, acho que melhorou. Vamos lá. Então eu usei como critérios os seguintes. Só tá na lista, entrou na lista então, mangás com volume 1 publicado esse ano, em 2023. Mas não conta os que são relançamentos, então aqueles mangás que estão sendo lançados pela segunda, terceira vez no Brasil, edição de luxo, edição absoluta, o que for, isso eu não contei, eu tirei da lista. A popularidade ela vai ser baseada numa anime list, porque dos sites que eu peguei é o site que tem mais pessoas, então eu achei que era interessante pegar de lá. Então é os que os mangás tem mais pessoas associadas e tal. Vai ter alguma variação, mas no geral vai ser isso. Então a popularidade é baseada em quantas pessoas tem o mangá na lista. Então isso indica também pessoas que vão ter no Plant Watch, não vai ser só pessoas que leram o mangá. Mas eu acho que essa é uma avaliação mais interessante, porque ele fala não só da popularidade em termos de pessoas que leram, mas também a popularidade em termos de pessoas que se interessaram pela obra. Então por isso que eu estou usando esse número. Eu não estou usando a média baseada em pessoas que leram, finalizaram, ou analisaram, deram nota apenas, né? No caso da popularidade. Já a avaliação ela é contada na nota. E aí tem eu não usei só o Anime List, eu usei também o Bakupidates, que é um site voltado só para listas de mangá, só para mangás, e que ele é mais nichado para o público que gosta de mangá, mas ele tem uma vantagem sobre o Anime List. O Anime List ele tem uma questão de como ele é um site de listas de anime e de mangá, muitas vezes há uma influência aí. Então, mangás que tiveram animes é comum serem mais populares, normal. Mas há uma influência também de tipo, a pessoa viu o anime e colocou o mangá na lista e tá lá como Plant Watch, ou leu um capítulo só, então acaba inferindo um pouco e acaba isso também baseando na média, cara, que o anime pode influenciar na média do mangá, o mangá influenciar na média do anime, então eu não queria pegar só do Anime List, então eu peguei do Anime List e peguei do Bakupidates. Em geral, as notas são parecidas, mas há casos especiais em que tipo, a nota do Bakupidate tá bem maior do que a do Anime List, mangá mais avaliado, mas que não é tão popular. E o contrário também acontece, tipo, um mangá que é super popular no Anime List e no Bakupidates, quando a gente pega mais o público voltado à sua leitura de mangá, nem tanto. Um exemplo disso é Gash Bell. Gash Bell, eu tava vendo, foi um mangá que também foi lançado esse ano, pela editora MPEG, e ele tá uma nota relativamente alta, porque é uma série que é famosa, é um anime famoso, mas se você vai ver o Bakupidates, a média já tá bem mais baixa, assim, não é super baixa, mas é bem mais baixa, é uma diferença relativamente grande. Então quando você faz a média geral, o Gash Bell acaba não caindo na lista dos mais bem avaliados. Então eu achei que era interessante fazer uma avaliação dupla, não fazer só de um site, fazer um site mais voltado para mangá e um site que é mangá e anime. Juntei as duas. Então a média que vai aparecer aqui é da média dos dois. Eu acho que fica mais justo no geral. Incluindo, deixando bem claro que não são os mangás que eu gostei, mais uma vez, são os mangás baseados nas notas dos sites. Por que isso é interessante? Porque como é um número maior de pessoas, então acaba sendo
uma visão mais generalista, por assim dizer. Não quer dizer que mangás que não estão na lista, mas que foram lançados esse ano, não possam ser piores do que os que estão na lista. Não, isso não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer gosto é muito pessoal, mas como eles são mais generalistas, é mais chance de essa nota bater com o público no geral, sabe? Geralmente quando a gente trabalha com números médios em relação a gosto e outras coisas, eles só valem quando a gente explora um ambiente muito grande, porque aí a gente pode entender tendências. Geralmente quando é o unitário, quando a gente está falando no plano mais micro, é muito pessoal, né? Gosto é muito pessoal. Então, óbvio que vai ter diferenças de cada pessoa. Então, tipo, esse não é nem de longe a lista de melhores mangás que geral. É uma lista generalista baseada numa quantidade grande, eu diria até imensa em alguns casos, porque vocês vão ver que tem mangás que tem mais de 100 mil pessoas entradas lá em alguns sites. Então vai ter nota, vai estar... se a gente pensar que dessas 100 mil pessoas, sei lá, 50% realmente leram o completo e avaliaram, por mais de 50 mil pessoas, acho que é um número razoável para uma nota de publicação, né? Não estou falando um razoável no tipo, só vendeu 50 mil, é muito bom. Assim, até acho que no cenário atual, mas no mundo todo não é, né? Mas no cenário atual acho que é uma média interessante, uma amostragem boa. Então, eu não cheguei a fazer estatisticamente para ver se a amostragem é válida, mas acredito que é o melhor que a gente pode pegar com os números que a gente tem. Isso é importante porque vale ressaltar, aqui no Brasil não se libera números de popularidade dos mangás. Se tem uma noção, em geral, você acaba tendo uma noção principalmente por os mangás que têm impressões maiores, que você vê com mais facilidade, mas não existe um número específico, as editoras não chegam a publicar esses rankings, né? É uma questão que há muito tempo a gente que consome anime, mangá e que vê sites de anime, mangá ou publica, né, em blogs, em sites de anime, mangá, a gente tem essa questão, a gente não tem os números exatos, a gente não tem uma noção, nem uma noção en passant de como é que tá exatamente as publicações por editora. Então, é por isso que eu não cheguei a tentar ir mais ao longo, ver listas nacionais. Tem alguns sites que tentam fazer essas avaliações, mas como não é uma coisa geral, não é uma coisa centralizada, não é tipo uma publicação das editoras, então acho que é melhor pegar essa internacional para você ter uma noção melhor. Aí qual o objetivo disso? Você pergunta, por que você fez isso? Porque é uma forma interessante de pessoas descobrirem novos mangás para ler, né? Baseado em popularidade, baseado em avaliação, são duas ideias interessantes. E eu posso te deixar bem claro, os mangás que estão em popularidade, que são diferentes dos que foram em avaliação, o que achei que inclusive foi um resultado que eu achei bastante curioso, eles também foram bem avaliados. Curiosamente, os 5 mais populares também são alguns dos mais bem avaliados na lista geral, né? Então, eu acho que os dois pontos são interessantes. Aí você escolhe o que você vai fazer, se você quer ler esse mangá ou não, baseado na popularidade. Vocês vão ver que vai ter uma tendência muito grande dos mais populares serem que já tiveram anime também, né? Apesar de que os que têm maior nota, muitos deles também já tiveram alguma série de animação. Enfim, vamos terminar aqui essa parte de números mais gerais, só dizendo que então, eu usei como base para pegar os mangás que foram lançados o blog, a Biblioteca Brasileira de Mangás, né? Que é o BBM, que é um blog excelente. Inclusive, depois no final eu vou só dar uma ressalva para vocês darem uma olhada. Ele não faz parte da iniciativa Kyodai, mas ainda assim é uma indicação excelente para vocês verem informações sobre checklists, resenhas e tudo sobre mangás. E aí ele tem lá checklists de todos os meses e inclusive possíveis lançamentos futuros. Então eu estou considerando janeiro a dezembro, considerando no caso novembro e dezembro com os lançamentos futuros, e janeiro a outubro eu olhei todos os checklists, desculpa, que tinham lá no BBM, né, e fui bater também com alguns outros sites que eu tenho, mas principalmente do BBM, para saber o que foi lançado mês a mês, tá? Eles até fazem uma lista separada do que foi lançado por editor por ano, mas eu preferi olhar checklist a checklist. Deu mais trabalho, mas acho que ficou um pouco mais seguro, pelo menos mais próximo do real, assim. Então,
pensando nisso, que foi o menos todo, então eu tô considerando só mangás que tiveram volume 1. Não tô considerando net novels, não tô considerando databooks, não tô considerando reimpressões. Então só disso eu cheguei num número de 127 novos títulos. É muito mangá, pelo amor de Deus, muito mangá. Isso contando até dezembro, né? Se a gente contar só até outubro, né, o que foi lançado até agora, eu cheguei em 98 títulos. Então é uma média de basicamente 10 novos títulos por mês. É muita coisa, galera. Tudo bem que muitos desses títulos são curtos, né? One-shots ou de 2, 3 volumes, mas são novos títulos. Não, ainda tá aí, é muita coisa nova. Mas também vocês vão ver que isso acontece muito porque o número de editoras aumentou bastante nos últimos tempos. Vocês vão ver que eu fiz uma lista das editoras que tiveram novos títulos. Eu vou mostrar daqui a pouco. E vocês vão ver que tá bem grande. Mas enfim, 98 títulos até outubro. 127, 98, 97, porque tem o Mushishi que ficou ali no meio, né? Se foi lançado em outubro, se foi lançado em novembro. Ele ficou mais pra novembro mesmo. Ia ser lançado em outubro, ficou mais pra novembro. Mas 98 títulos é muito, muito, muito. 127 no ano todo é mais ainda. Eu digo 98 principalmente porque 127 pode sempre ter um atraso em alguns deles ser lançados no ano que vem. Inclusive um dos mangás que está na lista de mais populares ele está cotado para sair em dezembro, mas pode ser que saia em janeiro. Mas eu estou considerando todo o que foi indicado pelas editoras até agora, ok? Desses mangás, o mês que mais teve títulos, ou que mais vai ter títulos, é dezembro. Então há uma cotação de mais ou menos 21 novos títulos somente em dezembro. É muito título. Mas se a gente considerar só outubro, né, só até outubro, né, só até esse mês, então julho foi o mês que teve mais lançamentos, outubro logo em seguida, né, julho foi com 15 novos títulos só em julho, 14 novos títulos agora em outubro, isso considerando que o Mushishi passou para novembro, né? Se ele considerar que ele teve pré-venda e tudo agora em outubro, então são 15 novos títulos também em outubro. E o mês que teve menos lançamentos foi maio, com 6 novos títulos. Então esse é o nosso aparato geral de números, a base que a gente fez para chegar nesses tops que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, em relação a editoras, a editora mais publicações novas, Panini, com o selo Planet Mangá. Então era meio que esperado, né? Até pelo texto que a gente falou ontem das notícias, tava bem indicando isso. Em segundo lugar, New Pop. New Pop, bem curioso, né? Tem bastante novos títulos da New Pop. A New Pop lançou muitos títulos curtos também. Um problema que tem a New Pop é basicamente o tempo de lançamento, né? Vamos dizer assim. A periodicidade de alguns títulos são meio complicados. Mas, enfim, muitos títulos novos da New Pop, seguido pelo Pipoque Nankin. Olha, curioso. Achei que muita gente esperava que aqui tivesse a JBC, mas a Pipoque Nankin lançou muitos títulos, especialmente do Junji Ito, né? Teve muitas obras novas do Junji Ito. Basicamente eles publicaram quase que todos os mangás, os mangás com contos do Junji Ito, né? Na verdade teve uma lista aí que o Junji Ito lançou com vários contos, e aí a Pipoque Nankin foi lançando mês a mês e acabava que por isso tinha um número muito alto. Mas também teve outros mangás fora do Junji Ito também lançados pela Pipoque Nankin. JBC então vem em quarto. Vale ressaltar que assim, esse aqui é novos títulos, não é quantidade de títulos. Se a gente for botar a quantidade de títulos, vai ser Panini e JBC em seguida. Em geral, Panini e JBC, Pipoca e Pop vão estar brigando mês a mês pelo que vai lançar mais. Na verdade, em geral, o New Pop vai lançar mais. Então vai ser Panini, JBC e New Pop se a gente pegar os títulos gerais. Porque tem muitos títulos que continuaram. A Panini tem uma quantidade de títulos imensa. A JBC também tem muitos títulos. O JBC também tá sendo interessante, que ele tá com uma nota de muitas vezes, quando lança um mangá, um novo título, ele lança logo 2 volumes no mesmo mês. Isso é muito interessante, mas aí também por causa disso tem menos lançamentos novos, geralmente, menos títulos novos que a JBC traz. Mas ainda assim é o segundo plantel maior de títulos lançados mensalmente de mangá no Brasil. Enfim, mas colocando novos títulos, primeiro Panini, segundo New Pop, terceiro Pipoque Nankin, quarto JBC, quinto Mitos. Mitos Editora voltou para o mercado no lançamento de mangás e tem muitos títulos próprios dela, assim, geralmente são títulos curtos,
mas uma quantidade razoável, assim, eu acho que foram 5, 6 lançamentos no ano da Mitos, de novos títulos da Mitos, né? E levando em consideração que a maior parte das mangás tem 2, 3 volumes, então ela cobriu aí quase o ano todo, basicamente todo mês teve um mangazinho, 1 ou 2, ou até 3 mangás da Mitos, né? Em terceiro lugar, a MPEG, né, que é uma editora relativamente nova, com alguns títulos novos, foram poucos títulos novos, mas é um número representativo, né, e, por exemplo, entre eles está o Gash Bell que eu falei, que é uma obra bastante famosa, entre outras obras, então. Em quinto lugar ficou a Devir, olha só, a Devir. Teve alguns 3 ou 4 títulos novos, se eu não me engano. Muito próximo da MPEG, se eu não me engano. Acho que foi um número igual, ou muito parecido com a MPEG. Então, bastante títulos também novos, interessantes e muito interessantes da Devir, né? Principalmente de autores mangakas mais antigos, que tem um conjunto de obras muito interessante que comumente não vão vir para cá por não ter uma popularidade tão grande por ser exatamente mais antigos. Então o público mais novo não vai tanto atrás e acaba que fica muito pros colecionadores e tal. E tem obras muito legais, tem umas obras novas que a Devir vai lançar que eu tô muito curioso. Tô pensando aí se eu pego algumas ou não. Até porque eu tô muito focado hoje em dia em comprar mangás mais curtos, né, de 1 volume, 2 volumes. Poucos, praticamente só tenho 3 coleções mais maiores, assim, né? Eu praticamente não costumo mais fazer coleções grandes. Mas aí é uma escolha minha. O próximo em seguida veio o Dark Side Books também. Acho que foram 2 títulos novos, mas teve outros títulos que já estavam sendo lançados que continuam. Então, inclusive eu gosto muito do acabamento, né, dos materiais da Dark Side. Tanto os livros são o que eu mais consumo, não cheguei a comprar mangás, mas eu vejo os mangás nas livrarias, pô, dá uma vontade muito grande às vezes, porque é muito bonito. Em seguida vem a Conrad voltando para o mercado com alguns títulos novos também interessantes. Na verdade, eu acho que a Conrad teve 1 ou 2 títulos esse ano, mas interessante. Acho que aqui é a lista do pessoal que teve um título, mais ou menos. Seguido pela Veneta. Veneta teve um título aí que passou despercebido de muita gente, né? Um título sobre uma Femme Fatale da Yakuza, se eu não me engano. E achei bem curioso esse lançamento. Na verdade, não, estou confundindo. Teve lançamentos da Veneta nessa linha também de coisas de Yakuza, mas não é isso que eu tô falando. E Samurais. Mas na verdade o título que eu tô falando especificamente é o da Script, que é uma editora totalmente nova no mercado de mangás, né? A Veneta também não tinha muito essa linha de mangás, mas ela já estava publicando desde o ano passado. Eu acho que o Script é a primeira vez que ela publica um mangá, então essa nova editora aí voltando. Em seguida vem a LPM. A LPM é um caso curioso, porque ela tem mangás mesmo vindos do Oriente, mas ela também tem muitas publicações ocidentais, né, em formato mangá. Elas como consideram mangá, eu também acho que tá legal, acho que pode vir no bolo. Então tem algumas editoras que estão focadas em obras ocidentais no formato de mangá, então são os mangás ocidentais, vou botar assim entre aspas, que foram lançados, que eu acho interessante. A LPM, ela teve um relançamento de Solanin esse ano, que é um excelente mangá do Inyo Asano, um dos meus mangás preferidos do Inyo Asano. Mas como é um relançamento, eu não contaria pra lista. Mas ele teve alguns lançamentos, acho que foram 3 ou 4, de obras clássicas em formato de mangá, né? Entre elas, o que eu acho que mais destacou foi Orgulho e Preconceito, por exemplo. Que é uma versão mangá da obra da Jane Austen. Muito interessante. Em seguida, tem mais 4 editoras que foram... Não, na verdade, desculpa. Mais 3 editoras que publicaram mangás também nessa linha de obras ocidentais em formato de mangá, né? Tanto muitas obras vindas da Europa, mas também obras vindas dos Estados Unidos. E teve algumas publicações nacionais de mangá que acabaram não entrando. Achei até estranho que não entrou nas listas de lançamentos lá quando eu peguei do BBM. Que eu vi que acho que talvez... Agora eu também não sei se... às vezes eu tô um pouco longe do mercado. Pode ser que tenha sido lançado no ano passado. Eu tô pensando que foi esse ano. Mas enfim, dos que com certeza foram esse ano, teve títulos novos da Planeta. Planeta muito publicando, se não me engano, filmes da Disney, né, versão mangá. A Universo dos Livros também teve algumas publicações de mangás de autores europeus. E a Excelsior
também teve publicações de mangás ocidentais. Então, 15 editoras. É muita editora. Inclusive, teve uma editora que não tá aqui na lista, que agora eu não vou lembrar o nome, também é uma editora que não é tão comum na linha de mangás, mas que lançou o mangá esse ano, mas que não é. Que era o volume 2 de um mangá que eles tinham começado no ano anterior. Então, por isso não entrou na lista. Então, mas se entrasse, seriam 16 editoras no ano. Então é muita editora, muitos players novos no mercado. Claro que ainda Panini, JVC, New Pop e Pipoca Nankin são de longe os que mais estão colocando material no mercado, né? A Panini e a JVC principalmente. Enfim, agora vamos então para os tops. Vamos começar pelo top baseado em popularidade. Baseado em popularidade, o mangá mais popular, considerando uma anime list e tal, considerando a quantidade de membros que tem, vou colocar os números aqui, internacionalmente, que foi publicado no Brasil este ano, que é, começando, Kimi wa Hokago no Insomnia, que também teve anime esse ano, foi lançado pela Panini aqui, e na lista lá do mal tinha mais de 181.028 membros, né? Então bastante gente, né, colocou Insomnia na sua lista, quase 200 mil pessoas, né? Em segundo lugar, Oshinoko. Também teve anime esse ano, um dos animes mais badalados do ano, né? Kimi wa Hokago no Insomnia também teve bastante badalado, né? Mas acho que o Oshinoko teve mais popularidade, pelo menos chamou uma atenção, principalmente por causa do primeiro episódio. Também publicado pela Panini, com 158.710. Em terceiro lugar, também na Panini, Sonobisuke Doll wa Koi wo Suru, que também teve anime por esse ano, né? Vai ter a segunda temporada, inclusive, né? Eu não sei se... Acho que agora tá tendo, né? A segunda temporada. Não, desculpa. Vai ter a segunda temporada mesmo. Foi anunciada. Mais de 143 mil pessoas colocaram como membros. Então, mais uma vez aí, 3 obras de mangás que tiveram anime esse ano, né? Em quarto lugar, um que não teve anime esse ano, mas que também já teve anime, Akatsuki no Yona, 130.574. Acho que Akatsuki, inclusive, é um lançamento de novembro, se eu não me engano. Agora não tenho muita certeza. Mas que é de longe um dos lançamentos mais esperados do ano. Um dos mangás shoujo dos últimos anos mais famosos e com mais bem avaliados. Muito interessante. Eu gosto muito da obra de Yona. Aliás, todos esses mangás aí, eu acho que eu não cheguei, na verdade, a ler os mangás de Kimi wa Hokago Insomnia, porque eu não curti tanto o anime. Entendo o apelo dele, não curti tanto. E Sonobisuke Doll eu não vi nenhum anime, então eu não posso dizer, eu só conheço de nome. O Shinoko eu achei muito bom e Yona é muito bom também. E em quinto lugar, Gokushu Fudo também teve anime na Netflix esse ano, teve 2 temporadas inclusive. Também lançado pela Panini, você tá vendo aí a hegemonia da Panini, né? Então ficou 4 mangás da Panini e 1 da JBC. Gokushu Fudo acho que foi até uma surpresa pra mim, eu não sabia que tanta gente tinha era tão popular assim, né? Mais de 122 mil pessoas colocaram em suas listas no My Anime List. E eu não cheguei a ler o mangá, eu cheguei a ver o anime, não curti tanto o anime, mas não porque o anime é ruim. Do mesmo jeito que o Insomnia, eu não acho que o anime é ruim, acho que o anime por causa do Insomnia, o anime é para outro público. O Gokushu Fudo, ele já é mais o tipo de obra que eu ia curtir. Só que ele é um anime de comédia com episódios muito longos, e aí eu tenho uma complicação com isso. Ele é um anime de sketches, e eu acho que anime de sketches eles são melhores quando eles são curtos. E aí eu ficava cansado no episódio, por isso que eu não cheguei a terminar nem a primeira temporada do anime. Não peguei o mangá, mas já fui indicado o mangá, já me indicaram o mangá, e eu não sei ainda se eu vou pegar, porque ele é meio longo, né? E eu já disse que eu não tô... Todos esses são mangás longos, né? Então eles têm essa questão de ter dificuldade. Desde aí eu acho que o único que ainda penso se eu vou pegar ou não é o Akatsuki no Yona, mas mas eu provavelmente não devo ir atrás. Mas ainda fica a indicação, todos eles são obras muito interessantes, inclusive eles não estão... essa não é a lista de mais bem avaliados, mas todos eles são muito bem avaliados. Todos eles com notas acima de 8.2, 8.3, na média, somando tanto o mal quanto o Back Update. Então são mangás que o público não só se interessou muito em termos de popularidade, mas também gostou muito, em geral, em qualidade da obra e tal. Então temos aí
um mangá de romance, um mangá mais seinen, uma psique, o Oshinoko, com uma pegada mais... Eu não sei se o Oshinoko é seinen, eu sei, mas acho que é seinen. E com uma pegada também de mistério, do lance de vingança, muito interessante. Sono Biscuit Dog também tem uma pegada de comédia e romance junto. Akatsuki no Yona, que é romance histórico, fantasia, ação, muitas coisas muito interessantes. Goku Fudo, que é outra obra de comédia, né? Então, bastante coisa aí, comédia, romance, muito no topo, que é muito interessante, né? Porque teve lançamentos de obras shonens até famosas, mas eu achei curioso que eles não estavam nos topos assim, das listas, das pessoas que tinham mais pessoas nas listas lá no mal. Enfim, vamos para os mais bem avaliados agora. Então lembrando que eu fiz uma média da nota do mal com a nota do Mapu Updates para pegar essa média final, tá? Então, o primeiro colocado, Ashita no Joe, que esse eu sei que vai sair em dezembro. Tem uma nota altíssima nos dois sites, né? Tanto no Mapu Updates quanto no MyAnimeList. MyAnimeList acho que é 8.98, é muito próximo assim, de 9. E é um clássico é um anime de esporte, um mangá, né? Também tem um anime, mas um mangá de esportes clássico, famoso, que tem toda uma história sobre o lançamento dele, sobre quando ele finalizou, o público se sentiu triste, fez quase um funeral para um dos personagens no meio da obra. Tem coisas muito interessantes, assim. Eu, particularmente, não sou o maior fã de Ashita no Joe, porque por mais que tenha coisas interessantes, e essa obra eu conheço um pouco, não cheguei a ler o mangá todo, mas eu li um pouco do mangá e eu vi o começo do anime. O personagem Joe, que é o protagonista, não me pega, assim, eu realmente tenho muitos problemas com ele. E aí isso gera essa questão de ter uma dificuldade e tal. No mangá eu me lembro de eu ter menos problemas do que eu tive no anime. Dito isso, é um mangá meio longo, então também não devo pegar. Mas, para quem quer uma coleção, quer conhecer uma obra clássica que os japoneses adoram, que o público ocidental que viu adora, de longe, Ashita no Joe é um mangá que vai sair, que é uma excelente escolha para se tentar ter na coleção. Mas vai com essa ressalva. É um mangá antigo, muito antigo, dos anos 70, né? 60, 70. Então, mas uma coisa curiosa, já começando, New Pop em primeiro lugar. New Pop nem estava na lista de popularidade, mas já está aqui na lista de qualidade. E vai aparecer isso mais algumas vezes. Mas, indo na lista lá que teve de popularidade, a Akatsuki no Yona chega em segundo lugar também. Então, com a nota altíssima, como eu disse, super bem avaliado. É um dos grandes lançamentos do ano, se não o maior. Acho que o maior lançamento da JBC no ano. Imagino eu. Na verdade, é o segundo maior. Eu acho que o maior, ainda vou falar dele, mas ele é, em termos de avaliação, o mangá mais bem avaliado e que hoje em dia tem um público muito cativo e muito grande. Eu tenho uma amiga minha que é o mangá preferido dela, que inclusive vai assistir esse mundo dos podcasts, né, a Rafa. A gente já falou bastante de Akatsuki no Yona lá no Kyodai Podcast, que é o podcast da iniciativa Kyodai, né, que acontece a cada 2 semanas. Que é lançado a cada 2 semanas. E esse é um mangá que, se você ainda tá nessa questão de colecionar mangá, se você é um público novo, vão atrás, que é muito, muito legal. Muito legal, obra muito boa. Em terceiro lugar, outra obra famosíssima, Sangatsu no Lion, da Chico Mino, que é uma das minhas mangakas preferidas dos últimos tempos. Não é meu mangá preferido dela, meu preferido é o Honey Clover, mas é o mangá mais famoso dela, eu acho. E também tem anime, é um anime bastante famoso também, feito pelo estúdio Shaft. O mangá, ele conta uma história muito, como é que eu posso dizer, sensível, mas com muitos temas sensíveis, mas que falam também sobre amadurecimento, sobre autoconfiança, sobre depressão, sobre vários elementos muito, muito fortes e que não me impressiona ele ter uma nota tão alta pela quantidade de pessoas que eu conheço que
amam essa obra e que só tem falar bem dessa obra. Eu conheço pouco da obra, eu não desconheço, que eu já li o começo do mangá e vi o começo do anime. Tem alguns elementos que não é que não me pegam, a obra como todo me pega bastante. Mas por algum motivo eu não cheguei a terminar, era pra eu ter feito isso. Já era pra eu ter feito isso. Meia culpa aí minha pra um dia no futuro até falar em outros casts sobre Sangatsu no Lion. Mas tem alguns elementos que não são os mais chamativos pra mim, mas tem muita coisa legal. Um dia eu tenho que terminar de ler, tá na minha lista há anos, tanto o mangá quanto o anime. Mas um dia eu chego lá. Enfim, em quarto lugar, um dos grandes lançamentos do ano também da New Pop, o Xixi. Como eu disse, ele estava cotado para agora para outubro, mas parece que ele só vai sair em novembro. Eu não cheguei a comprar na pré-venda, então eu não sei se realmente ele já foi, se algumas pessoas já estão com ele ou se vai ser enviado só mês que vem. Assim, para quem conhece o Xixi, dispensa palavras, é um dos seinens mais famosos dos últimos anos. Ele é do começo dos anos 2000, né? Teve anime também, teve 2 temporadas de anime. É uma obra muito particular, é muito sobre as mazelas humanas e contemplativa. E é uma obra fantástica, assim. Então, vale muito dar uma olhada. Eu não cheguei a ler o mangá todo, mas do que eu li, e contando também com o anime, eu posso dizer sem sombra de dúvida que é uma obra fantástica. Não me pressione estar nesse topo aí. Note que as nossas são muito próximas e que, né, dominância New Pop e JBC. O último mangá, então, mais bem avaliado, é o mais surpreendente pra mim, porque esse eu realmente não conheço nada sobre ele, 00. E fiquei muito impressionado, achei muito legal que tem um mangá mais fora dessa linha, né? Eu acho que o sexto, inclusive, seria o Oshinoko, mas aí, em quinto ficou o Sotsugyo-sei, da JBC. O título no Brasil, em português, é Sotsugyo-sei. Ele tem um título em português de... deixa eu pegar aqui, tá aqui nas minhas anotações. Veio como Formandos Inverno, né? Então, eu realmente não esperava, eu não sabia, foi uma surpresa e muito legal. Eu fiquei muito curioso, até esse é um mangá curto que eu agora fiquei muita vontade de ir atrás. Na verdade, vários mangás que eu fui fazendo essa lista, eu fiquei com vontade de ir atrás. Como eu disse, 127 novos títulos é muito título, pessoal. E aí eu vou falando nisso de títulos e como foi. Então essa é a lista, isso que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha aberto uma mente para outras obras que vocês possam ir atrás de mangá. Algumas dicas muito interessantes de mangás no Brasil, tanto da lista de populares quanto da lista agora de mais bem avaliados. E como eu disse, falando sobre isso, né? Então fica aqui só para falar dos sites que eu usei como referência, que foi o My Anime List, já foi falado, o Bakupi Dates, que é focado em mangá, é focado em listas de mangá, avaliações de mangá, informações sobre mangá, é muito interessante também. Acho que a maior indicação que eu posso dar é desses sites que tem o Biblioteca Brasileira de Mangás, tem material incrível. Inclusive, se vocês querem ver a lista, querem ver as coisas, vão lá no Biblioteca Brasileira de Mangás, para ver tudo que lançou esse ano, todos os checklists. Mas vai ser difícil, né? Eu tenho que olhar checklist. Não, você pode olhar aqui pelas editoras. Por exemplo, vou pegar aqui um exemplo da Panini. No caso da Panini, ó, ele tem aqui, ó, por ano os lançamentos. Inclusive ele tem a lista de meio que todos os mangás lançados no Brasil, né? Desde lá dos anos 80, 70, pela editora Globo e tal. Eu tava até procurando, que eu tenho um mangá de 88 que eu tenho aqui em casa, eu fui ver se tava na lista e tá lá. Então, um mangá que eu gosto bastante, eu tenho ele muito porque é o ano do meu nascimento, né? Que é o Maia Garota Sensitiva. Mas enfim, você pode vir aqui e ver tudo que foi lançado em 2023, por exemplo. Tudo que foi lançado pela Panini em 2023. Inclusive reedições, outras obras que foram novas, outros databooks, livros, né, light novels que foram publicadas. Então, saber o que está em publicação ainda e o que já foi. Olha, todos esses verdinhos são que ainda estão em publicação. Você vê como é imensa a quantidade de obras em publicação da Panini.
E aí tem outras informações que podem ver sobre o mercado em geral, quais são os mangás impressos no Brasil, mangás digitais, outros formatos. Então é um site muito completo, apesar de não estar na iniciativa Kyodai. Essa recomendação é uma recomendação que vai ser feita de graça mesmo, porque vale a pena demais dar uma olhada lá na Biblioteca Brasileira de Mangás. E como foi um site que me ajudou muito na pesquisa que eu fiz para criar essa edição de hoje do Kyokonga Shaberu, acho que vale a pena fazer essa indicação. Então dê uma passada lá no blogbbm.com. Também tem, lembrando que não é só tipo listas, né? Também tem resenhas e outras informações também são legais para você acompanhar. Quem gosta de mangá, dá uma olhada lá nisso. Agora vamos ir de fato para a indicação de hoje. Já que a gente está falando de mangá, vou indicar um texto que também fala sobre mangá. Dessa vez eu vou fazer um alto jabá, vou indicar um texto que foi escrito por mim. Mais uma vez, né? Vou indicar um texto lá no Animecoach, dessa vez, que é esse texto que também deu muito trabalho, mas que eu fiquei muito feliz, que é o mestre mangaka Fuka Mizutani, que é uma mangaka que não é tão famosa, ou pelo menos ela tem algumas obras famosas, mas menos. O texto de 2016, então já tem mais coisa que ela trabalhou, né? Mas fica essa dica aí. Tem um podcast lá do Anime Coach, que é o Manga Coachcast, só sobre a Fuka Mizutani. Inclusive a escolha da Fuka Mizutani foi de um dos membros do Manga Coachcast, foi o Tadashi, não fui eu que escolhi. E aí, porque eu fiz a gente fez um podcast sobre a Fuka Mizutani, e eu acabei fazendo também um texto sobre a mangaka, falando sobre a carreira dela. Foi um texto bem difícil de fazer, porque tinha pouca informação, muita informação em site japonês que eu tive que procurar, tentar traduzir, informação geral, mas acho que é um texto que ficou bem legal. Eu expliquei bastante sobre as obras dela, como é que foi a carreira desde o início até ali 2016, obras mais famosas, né? Acho que a mais famosa atualmente é o Junyonsai no Koi. Tem algumas obras que eu fui atrás de ver, li quase todos os mangás que tinham sido lançados dela, assim. Tem alguns que eu adorei, assim, amei demais. Ela tinha muito mangá shoujoai, mas também outros mangás de romance, assim, mas outros tipos de romance também. Então tem muita obra interessante. Eu fiz aqui a lista completa. Inclusive indico bastante esses aqui que são baseados em contos. Konokutsu Shirimasen-ka, que é baseado em Gold Shoes e Silver Shoes. São mangás curtinhos que são baseados em meio que uma brincadeira com contos clássicos dos irmãos Green, assim. Tem uma coletânea dela só focada nisso, né? Que aí você vai ter várias obras essa coletânea aqui, a coletânea que tem o Konokutsu Shirimasen-ka, né? Que tem aqui várias obrazinhas que são baseadas em contos dos irmãos Green. É bem legal, bem bacana, assim. Apesar de que o meu preferido mesmo, eu até vou falar aqui, foi... deixa eu ver se eu trago... esse aqui, Lone Wolf, Lone Sheep. Eu adorei esse volumezinho aqui, é muito legal, muito, muito bacana. Enfim, é isso. Essa é a minha indicação de hoje, para terminar aqui o Kyokonga Shaberu. Visitem os outros conteúdos dos blogs parceiros, sempre os links na postagem. Também vai ter os links dos sites que eu usei como base na postagem, além do link da indicação. E acessem lá nossas redes sociais e também, se possível, se inscreva aqui no YouTube da Iniciativa Kyodai. Se você está ouvindo aqui pelo Spotify, tenta dar uma passada lá na Iniciativa Kyodai, se inscreve lá, vê o conteúdo que tem lá no YouTube da Iniciativa Kyodai, que eu tenho certeza que tem algum conteúdo muito interessante. E se você está vendo a gente no Spotify, pode também, quem sabe, né? Se tiver interesse, se bater no seu coraçãozinho aí à vontade, dá umas 5 estrelas lá para que mais pessoas vejam os podcasts da Iniciativa Kyodai lá no Spotify. Enfim, é isso. Obrigado a todos. Vou ficando por aqui. Tchau.
Então, se você é criador de conteúdo sobre anime, mangás e afins e tem interesse em participar da Iniciativa Kyodai, nos envie um e-mail para iniciativakyodai@gmail.com ou entre em contato conosco pelas nossas redes sociais. Inclusive, convidamos todos a seguir a Iniciativa Kyodai nas redes sociais, tanto no X, quanto no Blue Sky, tudo @ikyodai. E vale ressaltar que em cada rede social nós temos conteúdos exclusivos para cada rede. Então, considere nos seguir e até a próxima.